Planta daninha, eu posso chamar ela também de erva daninha e também posso chamar até de mato, tá? A área de estudo que trabalha as plantas daninhas é chamada de matologia. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo, é matologia. Então eu tenho a matologia, que estuda esse manejo de plantas daninhas, tá? E aqui a gente vai trabalhar não a planta daninha em si, a biologia da planta daninha somente, mas trabalhar como que eu faço o manejo, né? Como que eu manipulo essas plantas daninhas no meu ambiente, de modo a tornar elas, a reduzir ao máximo a ameaça que elas são para a minha produção vegetal. Eu vou manipular ela de uma maneira que eu coloque ela de uma forma que ela não ameace e que eu a tenha como uma parceira no meu ambiente, né, dentro do possível. Então, planta daninha, erva daninha, mato ou em inglês a gente chama de weed, tá? W-E-E-D. Weed Science é a ciência que estuda as plantas daninhas, weed. Então, cuidado só na hora de pesquisar, porque weed também aparece a planta da maconha, tá? Mas é weed, é a planta daninha lá em inglês. Primeira coisa, então, quando a gente fala desse conteúdo, é entender o que é a planta daninha. Não é qualquer planta, tá? Tem vários conceitos que abordam planta daninha. Em resumo desses conceitos, vou passar algum deles aqui, é a indesejabilidade pelo ser humano. Voltando, então. O que faz de uma planta ser considerada daninha? É o conceito de indesejabilidade pelo ser humano. Então, a priori, nenhuma planta é daninha. Uma planta só pode ser daninha se tiver algum ser humano que não a deseja, tá? Se ela tiver num contexto que o ser humano não a deseja, aí sim ela pode ser considerada planta daninha. Então, qualquer planta também pode ser planta daninha. Você pensar na planta de soja, a planta do milho, do feijão, se ela tiver num ambiente que eu não desejo ela, que ela me atrapalha, eu considero ela como uma planta daninha também. Qualquer dúvida, pessoal, só abrir o microfone e me chamar, tá bom? Então, tem um conceito de Shaw, que é planta daninha é qualquer planta que ocorre onde não é desejada. Então, é esse contexto da indesejabilidade. E considera-se planta daninha, então, a planta que estiver diretamente ou indiretamente prejudicando uma atividade humana. Então, essa atividade humana pode ser a produção de alimento, pode ser a produção de madeira, a produção de fibra, né? A produção de algodão. Pode ser uma atividade humana como lazer também, né? Eu gosto de andar a cavalo e tá cheio de planta daninha no campo, me atrapalhando, né? Eu gosto de passear com o cachorro e tem planta daninha atrapalhando. Então, atrapalha uma atividade humana, que não necessariamente é só comercial, tá? Pode ser uma atividade de lazer, uma atividade terapêutica. Então, o contexto é esse, tá bom? Se ficar alguma dúvida, vocês me avisam. Então, a priori, nenhuma planta é daninha. Eu preciso sempre analisar o contexto que essa planta está inserida. E há espécies que são ditas daninhas, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, da tiririca, da planta do caruru, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo que é uma planta daninha, né? Falou em tiririca, falou em caruru, falou em trevo. Essas espécies são as ditas daninhas, são conhecidas como plantas daninhas, porque com frequência elas estão nesse contexto de planta daninha. No entanto, muitas delas são úteis, né? Elas têm muitas plantas daninhas que dão amplas florações, então elas fornecem néctar para insetos, para as abelhas. Muitas delas são úteis no controle de erosão. Então, imagine esses lotes vazios, áreas de terreno que não estão sendo trabalhadas, elas têm um efeito muito importante, né? Esses barrancos na beirada da estrada. Se não existissem as plantas daninhas nessas áreas, o solo ia sofrer um processo de erosão muito intenso.
Então, nessas áreas, elas são úteis, elas deixam de ser plantas daninhas. Essas plantas que são ditas daninhas, muitas delas também promovem a reciclagem de nutrientes. O que é a reciclagem? Eu coloquei um adubo, choveu muito, o adubo desceu, né? Por exemplo, o potássio, lixiviou e foi para 40 centímetros de profundidade. E a minha raiz da alface ou do feijão está só ali 20, 30 centímetros. Então, eu posso ter uma planta daninha que ela consegue buscar um nutriente que estava perdido lá em profundidade, trazer para a sua parte aérea, e aí depois, ao cortar essa planta daninha ou ela morrer, ela vai liberar o nutriente na superfície do solo. Então, ela promove reciclagem de nutrientes. As plantas daninhas também conseguem extrair nutrientes que as plantas, que as culturas normalmente não conseguem, tá? Então, às vezes o solo tem o nutriente, mas a cultura não consegue extrair, a planta daninha consegue. Muitas dessas plantas daninhas também são medicinais. Então, a gente tem o exemplo do funcho, do boldo, tem várias, tem uma plantinha que chama quebra-pedra, que é bom para os rins, né? Então, tem várias plantas dessas com funções medicinais, calmantes e tal. Então, mais com frequência, e é o contexto nosso aqui da disciplina, a gente vai falar mais da indesejabilidade delas, tá? No contexto que elas estão como planta daninha e não como benéficas. Aqui faltou um efeito. Então, vamos começar aqui no início, tá? Essas plantas daninhas, ou seja, aquelas plantas que estão causando malefício para o ser humano, prejudicando a atividade humana, elas podem ser agrupadas de duas formas. Observem aí, ó, podem anotar se quiser. Plantas daninhas comuns ou verdadeiras. As plantas daninhas chamadas comuns, isso aqui pode cair em concurso, tá? Então é legal vocês saberem bem. Plantas daninhas comuns são aquelas que não têm habilidade de sobreviver em condições adversas. Então imaginem aquele exemplo que eu dei. Eu produzi soja na minha área, depois eu fiz a colheita da soja, mas ainda caíram alguns grãos de soja no terreno, né? E aí eu fui produzir milho. E aí eu estou produzindo milho, mas tem algumas plantas de soja que nasceram nesse cultivo de milho. Então, nesse caso, a soja é uma planta daninha no cultivo do milho, tá? Essa é uma condição de planta daninha comum, porque a soja, ela não apresenta uma características de agressividade para sobreviver. Então, aquela planta que eu estou considerando planta daninha, mas que não tem habilidade de sobreviver em condição adversa, que é o caso de uma soja, de um milho, né, de um feijão, que numa condição adversa o que é uma condição adversa? Faltando água, solos ruins, né, temperaturas muito elevadas, condição adversa, essas plantas daninhas comuns não sobrevivem. E aí, a partir desse conceito, a gente conversa sobre a planta daninha verdadeira. A planta daninha verdadeira é aquela que possui características especiais para sobreviver em condição adversa. Características especiais são, por exemplo, elas conseguem sobreviver, são mais tolerantes ao ataque de pragas, doenças, elas conseguem se reproduzir largamente, elas têm dormência e germinação desuniforme, elas com frequência não são melhoradas geneticamente. Essas são plantas daninhas verdadeiras. Então, as verdadeiras são aquelas que dão trabalho para a gente cuidar, tá? E o nosso foco aqui na disciplina é trabalhar em cima das plantas daninhas verdadeiras, que são aquelas realmente difíceis de manejar, né? Difíceis de fazer um controle, tá bom? Tá bem claro até aqui, pessoal? Sim. Prof, o controle de plantas daninhas dá para fazer controle biológico também? Ou tem que ser só o químico? Dá para fazer o controle biológico, sim. Então, eu até gravei algum vídeo aqui fora de casa mostrando uma planta daninha que foi atacada por um fungo. E eu vou passar para vocês na prática isso. Dá para fazer controle biológico de plantas daninhas, né?
E o controle biológico a gente pode pensar também não só em usar fungo, bactéria, mas usar galinha, usar, sei lá, cabra, dependendo da situação, tá? Então, uma condição menor, agricultura familiar, eu posso utilizar diversos instrumentos aí para fazer controle biológico, tá Ah, é bom? verdade, as galinhas aqui de casa comem todos os matinhos. Isso, exatamente. Não tinha pensado nisso. Então, por exemplo, eu conheço lavouras de café que elas são mantidas mais limpas com a ajuda de galinhas, né? O proprietário tem café, faz a cafeicultura, e tem galinhas que andam ali no cafezal e vão comendo os matinhos e tal. Então, isso é comum Em também. parreiral de uva também, né, professor? É bem comum ter Isso, cabras, né? isso, dá para fazer. A ideia nossa no MIP é conhecer o maior número possível de alternativas de controle para que a gente só use o controle químico em último caso, quando as outras alternativas falharam, e aí para não perder a produção, não tomar um baita prejuízo, a gente faz uso do controle químico. Bom, a ideia é mais ou menos essa. Vamos conhecer então, falar um pouquinho dos problemas, né? Por que estudar a planta daninha é importante? Planta daninha, pessoal, é tão importante ou mais importante do que as doenças e pragas, tá? Elas causam muito prejuízo. Só que o prejuízo, muitas vezes, é um prejuízo silencioso, né? Porque você não vê a planta, a sua planta que está sendo cultivada, sendo deteriorada, né? O produto sendo furado, apodrecendo. É uma situação diferente. A planta daninha, normalmente, ela compete com a cultura e aí a sua planta cresce menos, o produto seu vai ter menos peso, menos qualidade, mas você não observa diretamente que é a planta daninha que está causando aquilo, tá? Então, a planta daninha, muitas vezes, o impacto dela é subestimado comparado com as pragas e doenças, principalmente quando é um agricultor, né? O técnico já consegue ter uma percepção maior da importância das plantas daninhas. Então, só para ilustrar um pouco dessa importância, a gente tem prejuízos diretos, né, das plantas daninhas, por exemplo, causando custo de produção, aumentando o custo, 20, 30% do custo de uma produção pode chegar a ser em função do manejo dos gastos para controle de plantas daninhas. A gente gasta mais herbicida do que inseticida e fungicida. Reduzem a qualidade do produto comercial. Então, alguns produtos eu posso ter uma perda de qualidade, perda de valor no mercado, ou às vezes não conseguir nem comercializar se esse produto estiver contaminado com plantas daninhas. Então, imagine você produzir algodão, e aí nesse algodão vem aquele arranha-gato, sabe? É uma planta daninha que tem uma semente cheia de espinhos, assim. Então, isso prejudica muito a qualidade desse lote de algodão. E assim também acontece, por exemplo, eu estou produzindo lã de ovelha, e aí essas ovelhas começam a vir cheio de picão, cheio de espinhos, né? Semente de plantas daninhas agarrado na lã dessa ovelha. Então, tudo isso prejudica a qualidade do produto. As plantas daninhas também podem ser responsáveis por não certificação de sementes. As nossas culturas, soja, milho, feijão, sempre vai ter que ter um produtor que ele produz a semente, não o grão, né? O grão é aquilo que a gente come. A semente é aquilo que é feito para plantar. Tá? Essa que é a diferença básica entre semente e grão. A semente precisa de um cuidado muito maior do que para produzir grão, tá bom? Porque a semente, eu preciso garantir que ela vai ter alta qualidade, né? O embrião vai estar vivo, esse embrião vai ter alto vigor para germinar, nascer uma planta vigorosa. E quando eu colho essa semente, eu preciso ter certeza que não está vindo contaminantes ali nesse lote de semente, porque eu preciso vender essa semente e a pessoa, né, a empresa que me compra essa semente, ela não quer comprar semente misturada com plantas daninhas, ou mesmo com outras culturas, tá? Então, quando eu faço a aquisição de uma semente, eu também não quero adquirir semente de alface e vir picão preto, vir tiririca, outras sementes junto com a alface que eu comprei, tá?
porque senão vai infestar a minha área. Então, eu posso ter grandes problemas na produção de semente por conta de plantas daninhas. As plantas daninhas também têm a importância marcada em relação à intoxicação de animais domésticos, tá? Então, principalmente gado, outros animais, podem se alimentar de algumas solanáceas que são tóxicas e aí podem levar até o animal à morte. Então, é comum algumas plantas daninhas que acontecem em pasto ter esse risco, né, de perder animais por intoxicação. E algumas espécies parasitam culturas comerciais aqui, né, são parasitas, realmente, elas ficam como erva de passarinho, que dá no pé de laranja, que dá no milho, né? A gente tem muitas espécies que atrapalham a questão estética, né, de culturas, por exemplo, o gramado, e aí você não quer aquelas plantas daninhas no gramado, né? Então, não está atrapalhando a produção do alimento, mas está atrapalhando uma questão estética, né, o lazer, o embelezamento da área. Então, são plantas daninhas importantes também. Então, prejuízos, eu falei um pouco dos prejuízos diretos e a gente tem prejuízos indiretos, tá? E aqui que se linka muito bem com a questão das pragas e doenças. As doenças vocês vão ver lá em Defesa 2. As plantas daninhas, com frequência, elas hospedam pragas, tá? E podem hospedar doenças. Então, principalmente quando eu faço o cultivo de uma... Vamos pegar o exemplo do tomate. Tomate é a família do tomate é a Solanácea. E eu tenho várias plantas daninhas que são da família Solanácea também. Quando uma planta é da mesma família que a cultura, tem uma alta tendência que essa planta seja atacada pela mesma praga e pelas mesmas doenças, tá? Então, eu preciso tomar um cuidado redobrado com as plantas daninhas que são da mesma família da minha cultura, porque elas podem estar hospedando pragas e doenças e, às vezes, eu faço o controle lá na minha cultura, seja com controle químico ou outra forma de controle, e deixo as plantas daninhas sem fazer o controle delas. E aí as pragas migram das plantas daninhas para a minha cultura. Então, aqui tem um exemplo da sida, né? Espécies de sida, que é a guanchuma novinha aqui, nascendo, e aqui mais velha, já. Uma planta daninha importante que hospeda a mosca branca, que é uma praga prolífica que ataca diversas culturas. Entendido aqui, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Se eu falar muito rápido, pode avisar também, tá? Tem aspectos positivos. Então, a gente já comentou um pouquinho, então vou passar mais rápido. O lado positivo das plantas daninhas são cobertura vegetal do solo, pode diminuir o risco de erosão. Elas podem hospedar inimigos naturais, então, com frequência também, plantas daninhas podem hospedar inimigos naturais. Isso quer dizer que eu não devo eliminar totalmente as minhas plantas daninhas, ou de uma forma inconsciente, tá? Eu tenho que aproveitar, saber utilizar elas. Elas podem hospedar inimigos naturais que vão atacar as pragas da minha cultura. Só que eu tenho que saber manejar, né, de uma forma que eu equilibre o risco. Algumas plantas daninhas podem ser usadas na ornamentação e na farmacologia também, né? A gente tem pomadas, alguns produtos de farmácia que vêm de plantas daninhas. E uso também na alimentação humana e o animal. Eu citei o caso da tiririca, tem alguns trabalhos de algumas regiões, não lembro aonde é a região agora, que o pessoal consome tiririca, por exemplo, para alimentação humana. O caruru pode ser utilizado para alimentação de animais, galinha, tudo mais. Tá? Então, aqui o detalhe, nesse caso, se for para o lado positivo, eu não chamo de planta daninha. Tranquilo, pessoal? Então, vamos falar agora da origem. Na origem, da onde que vem as plantas daninhas? Esse slide aqui, eu não queria que aparecesse isso, tá? As plantas daninhas, considerando o conceito delas, que é aquele conceito de indesejabilidade pelo ser humano, as plantas daninhas, elas nascem a partir do momento que eu tenho um ser humano para não desejar as plantas daninhas.
Tranquilo? Então, na nossa visão da agricultura, o surgimento das plantas daninhas, ele acontece quando o ser humano começa a separar as plantas que ele deseja das plantas que ele não deseja. Então, quando ele separa essas plantas que ele não deseja, ele não quer cultivar, é onde ele está criando, ele está selecionando as plantas daninhas. Então, o Musk, lá em 70, ele colocou que o próprio homem pode ser responsável pela evolução das plantas daninhas. Então, lá na origem da agricultura, o ser humano, ele era caçador e coletor, né? Ele só caçava animal e coletava vegetais na natureza. Depois ele passou para essa fase de fazer o cultivo, de cultivar vegetais. E aí é nessa fase de fazer o cultivo que ele começou a escolher as plantas que eram de interesse para ele. Então, antigamente, tudo era planta, né? Não tinha planta daninha. Tudo era planta. Aí o ser humano começou a escolher aquelas que ele queria, a perpetuar só aquelas que ele queria, e foi deixando, arrancando as outras, né? No que ele foi arrancando, deixando as outras de lado, tirando da área, aquelas que eram mais agressivas, que se reproduziam mais, que tinham maior tolerância a pragas, doenças, que tinham maior prolificidade, elas foram deixando mais descendentes. E com isso, elas foram evolutivamente se tornando mais perfeitas, né, em termos de agressividade, em termos de resistência, né, no ambiente. Então, o próprio homem, ao selecionar as plantas, potencializou o desenvolvimento das plantas daninhas. Tá? É uma teoria da evolução, acho que vocês fizeram em ecologia isso, né? Seleção natural, darwinismo lá. Então, a origem, basicamente, a origem que a gente trabalha é essa origem na agricultura, tá? Existem outras origens, por exemplo, se você pegar na ecologia, na biologia, tem outras origens. As plantas daninhas na ecologia, elas são consideradas, se quiserem anotar, inclusive, acho que não tem aqui no slide, são plantas pioneiras de sucessão secundária. Essa é a visão da ecologia sobre as plantas daninhas, em termos de origem, né? A planta daninha, ela é pioneira em sucessão secundária. Isso quer dizer o quê? Que quando eu pego uma floresta e derrubo essa floresta, ou boto fogo nessa floresta, a primeira planta que vai se estabelecer depois de tirar uma floresta vai ser as plantas daninhas. Então, essas plantas daninhas, elas são pioneiras, porque elas são a primeira planta que se estabelece numa área que foi impactada, e são de sucessão secundária, porque ela vem depois de alguma vegetação nativa que já estava nessa área, tá? Então, são plantas pioneiras de sucessão secundária. Então, esse é um conceito interessante de vocês carregarem também com vocês, tá? Pode ser útil em algum momento. Agora, em relação ao estabelecimento e disseminação, a gente tem a questão da seleção para o desenvolvimento de características de agressividade. Então, aquela seleção que o ser humano fez, que eu comentei um pouco, né, que forçou a deixar mais indivíduos, aqueles indivíduos que eram mais resistentes, mais agressivos, essa seleção, ela está muito ligada ao estabelecimento e disseminação também, porque a planta daninha que se estabelece numa área é aquela que é mais agressiva, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar as características de agressividade. Essas características de agressividade das plantas daninhas verdadeiras é que favorece, potencializam o estabelecimento da planta na área e a disseminação dessa planta para outras áreas, tá? Para que essa planta invada outras áreas. Então, sendo bem direto nessa aula, no tempo que a gente tem, eu vou passar as características de agressividade das plantas daninhas. Então, a gente vai entender por que as plantas daninhas são tão agressivas, por que elas predominam, tendem a predominar sobre as nossas culturas. Então, a primeira coisa é entender o que é essa agressividade, o que a gente quer falar
quando usa esse termo, agressividade. Então, a agressividade, ela é entendida como a capacidade da planta em se estabelecer e perpetuar em determinado local, tá? Então, quanto mais agressiva é uma planta, quer dizer que maior é a sua capacidade dessa planta, maior é a capacidade dessa planta de se estabelecer e perpetuar num determinado local. Agora, para ajudar no entendimento, o que seria uma planta daninha agressiva, então? Planta daninha agressiva é aquela que consegue rapidamente se estabelecer, proliferar e se tornar uma espécie dominante na área. Isso quer dizer que é uma planta daninha agressiva, tá? Então, ela rapidamente vai proliferar e dominar a área. Agora a gente vai falar das características de agressividade propriamente. Então, uma das principais características é essa: elevada capacidade de produção de dissemínulos. Dissemínulos é qualquer propágulo que a planta produz. Propágulo como é que eu vou explicar isso? É uma parte que a planta consegue se reproduzir a partir dela, tá? Então, pode ser um rizoma, pode ser um estolão, um pedaço dessa planta, tá? Pode ser a semente, qualquer propágulo que tenha o potencial de dar origem a uma nova planta. Isso é considerado dissemínulo, tá? Então, em vez da gente falar elevada capacidade de produção de sementes, a gente fala elevada capacidade de produção de dissemínulos. Então, esse termo é um termo técnico interessante de vocês memorizarem. Aqui tem um exemplo, é o nome científico do caruru, tá? Esse que é o caruru. É o Amaranthus retroflexus. Existem várias espécies importantes de amarantos, tá? O gênero Amaranthus, família Amarantácea, acho que é isso. Ela tem várias espécies de plantas daninhas. E para a gente ter uma ideia da agressividade que essa planta daninha tem, ela pode produzir por planta 117 mil sementes, tá? Então, uma quantidade muito grande de sementes que essa planta produz. E ela não tem só essa característica de agressividade. Eu vou mostrar uma outra característica que ela possui também. Outro exemplo, aqui é a Artemisia bienes, não sei se vocês já viram ela. Ela produz 107 mil sementes por planta. Então, é característica de plantas daninhas agressivas produzir muito dissemínulo, muitos descendentes, tá? E isso ajuda com que ela tenha, com que ela se estabeleça e domine uma área. Aqui uma outra característica agora, manutenção de viabilidade em condições desfavoráveis. Então, a gente tem um exemplo da Convolvulus arvensis, é uma malvácea, né? Ela é da família da batata doce, é uma malvácea. E essa planta daninha já tem estudos que mostram que ela consegue sobreviver após 54 meses submersa em água. Muitas plantas daninhas têm a característica também de sobreviver após passar o aparelho digestivo dos animais. Então, imagine lá, o passarinho vai, se alimenta do fruto de uma planta daninha, ele voa para outras áreas, a semente passa pelo trato digestivo desse animal, e ainda assim ela consegue ficar viável mesmo depois disso. E aí o passarinho espalha essa planta daninha. Vou pegar só o ponteiro aqui. Deixa eu dar no meu computador. Capacidade de germinar e emergir de grandes profundidades. Então, diferente das nossas culturas, que normalmente elas conseguem germinar ali na profundidade de 1,5 centímetro, 2 centímetros, pouca coisa, a gente tem plantas daninhas que conseguem germinar até 17 centímetros de profundidade, né? O exemplo aqui da aveia, aveia fato, aveia brava. Existem outras também que têm essa capacidade, a tiririca também é uma delas, né? Você coloca uma camada grande de terra em cima e mesmo assim ela consegue germinar e emergir
dessas profundidades. Então, é uma característica de agressividade. As plantas daninhas também têm grande desuniformidade no processo germinativo. Então, imaginem que muitas delas produzem muitos disseminos, 100 mil disseminos, né? E, além disso, como ela produziu 100 mil sementes, essas 100 mil sementes elas não podem nascer todas no mesmo momento, né? Imagina se vai ter espaço para todas as plantas daninhas, 100 mil plantas daninhas nascendo no mesmo momento. Se elas nascessem no mesmo momento, seria muito fácil controlar elas, né? Nasceu 100 mil plantas daninhas, eu vou lá e passo a enxada ou jogo o herbicida e mato todas elas. Então, seria muito fácil. Qual que é a estratégia que evolutivamente elas desenvolveram? Desuniformidade no processo germinativo. Então, são 100 mil sementes e agora vai germinar 5%. Depois, daqui a 1 ano, 2 anos, vai germinar mais 5%. E assim vai indo, sabe? Estou dando só o 5%, é só um exemplo, tá? Mas vai ser bem aleatoriamente esse processo de germinação e pode se estender por vários anos, porque elas têm longevidade também. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não aumentar o banco de sementes ou banco de disseminos na nossa área, porque esse banco é como se fosse uma dívida que só você vai ter vários anos para ter que se resolver com ela, tá? As plantas daninhas vão ficar germinando, então você controla, usa o herbicida, daí a 1 mês nasce tudo de novo, usa o herbicida, daí 1 mês nasce tudo de novo, e assim é um processo sem fim, tá? Porque o banco de sementes é muito grande nas áreas, normalmente. Então, uma das principais estratégias de controle de planta daninha, e a que seria a mais recomendada, é evitar a introdução, é evitar a entrada das plantas daninhas, tá bom? Aqui está só o exemplo de outro caso, né, da gramaceda. Aqui falando que a desuniformidade no processo germinativo pode estar ligada ao processo de dormência, tá? Dormência é um tema paralelo aqui, que não sei se vocês já viram, mas essa dormência pode ser causada por um fator do ambiente ou a semente pode vir dormente da planta, já. Outra característica são os mecanismos alternativos de reprodução. Então, imagine se uma planta daninha apostasse todas as fichas dela em se reproduzir só por semente ou só por estolão, né? O risco seria maior dela não sobreviver. Então, evolutivamente, deixaram mais descendentes, sobreviveram mais aquelas plantas daninhas que se reproduzem por mais de uma forma. Então, aqui o exemplo do Cynodon dactylon, que é a gramaceda, tá? Essa graminha que tem bastante para todo lado aí, ela é muito agressiva, uma das principais plantas daninhas do mundo. Cada pedacinho desse aqui, quando ele é picado, tem o potencial de nascer uma nova planta. Então, imagine se você entra numa área com a grama seda e entra de roçadeira lá. Você entra de roçadeira e pica tudo, espalha, faz não sei quantos mil pedaços, né, dessa planta. Aí você vê a quantidade, a sua capacidade de disseminar mais planta daninha ainda. Tá bom? Facilidade de dispersão de propágulos é uma característica também de agressividade. Então, o que elas desenvolveram? Tem um exemplo do Acanthosperma australe, que é o carrapicho de carneiro. É uma planta daninha que tem um espinho ali, em formato de triângulo, tá? Esse carrapicho de carneiro se adere nas roupas do ser humano, se adere na pelagem, né, dos animais, e com isso ele é disperso no ambiente, consegue entrar em novas áreas, tá? Outro exemplo é Bidens pilosa, que é o picão, aquele picão preto, é um espetinho preto, assim. Acho que tem mais fotos à frente. Ele se adere também nas nossas roupas e a gente vai para outro lugar, bate essas roupas em outro lugar e aí a gente espalha essa planta daninha. Então, esses dois casos aqui, por exemplo, são plantas que produzem muitas sementes, têm longevidade nas sementes, né, nos disseminos, elas têm germinação desuniforme, têm características que facilitam a dispersão dos propágulos. E aqui tem uma outra que utiliza um mecanismo de disseminação interna, né?
que é a Foradendro rubro, que é aquela erva de passarinho. O passarinho se alimenta da flor dela ali e vai dispersar essa erva de passarinho em outras árvores. Outras características, né, rápido desenvolvimento e crescimento inicial. Se eu colocar a minha cultura para competir, né, logo que eu estabelecer minha cultura e não deixar e parar de cuidar das plantas daninhas, as plantas daninhas conseguem cobrir a minha cultura, conseguem desenvolver muito mais rápido do que a minha cultura. Então, é uma característica de agressividade que elas têm. Elas crescem mais rápido, né, por inúmeras características, né, de vigor, sistema radicular muito agressivo que elas possuem. Então, a minha cultura, normalmente, ela fica para trás, tá? Se não tiver a intervenção do homem, a cultura fica para trás. E grande longevidade aqui dos disseminulos, né? Está mais ou menos ligado a um outro que eu já comentei. Tem plantas daninhas que as sementes podem durar 10, 40 anos ou mais, tá? Então, tem um exemplo de um caso de planta daninha que foi encontrado dentro de uma lata dessas de conserva, né? Acho que ela tinha mais de 30 anos, a lata, e a semente estava boa ainda. Então, são vários os casos aí. Certinho? Como é que vocês estão? Eu estou falando muito sozinho aqui, né? Deve ser bem, dá bastante sono, né? Essa hora da noite, com esse frio. Tranquilo, professor. Tá dando para acompanhar. Para mim também tá bem tranquilo. O professor, Tem só uma alguma pergunta. aí? Oi? Só uma pergunta. Da onde que saiu essas plantas daninhas? Da onde que da existência delas? Qual é? Ah, sim. Então, lá na história, né? Quando o ser humano deixou de ser caçador e coletor, começou a segurar, a escolher o que ele queria comer, o que ele queria plantar. Ele, ao invés de escolher a tiririca, o caruru, ele escolheu o milho, o feijão, a soja, que na época não eram tão gostosos quanto agora, né? Era aquela coisa, o milho, por exemplo, tinha colorações preta, vermelha, tinha uma diversidade muito grande, né? Outras culturas também, o próprio arroz, né? Só que isso lá atrás, ele começou a escolher essas plantas e aí começou a arrancar, eliminar as plantas daninhas que as plantas que começavam a atrapalhar o cultivo dele. Às vezes atrapalhava a colher, né, a cultura, então ele começou a eliminar. Só que no que ele ia eliminando, algumas iam sobrevivendo. Então imagine que ele arranca e aí algumas sobrevivem ainda, algumas conseguem perpetuar, se reproduzir. E aí ao longo com o passar dos anos, a gente está falando de muitos anos, tá? Eu não sei, estamos falando de milhares aí de anos, né, da evolução. Eu sou bem ruim com anos em idade, tá? Em épocas. Mas a gente está falando lá dos períodos que existem da humanidade, né? Coisa muito antiga. Essas plantas daninhas que eles foram eliminando, ele eliminava, mas sempre sobrava alguma coisa ali no campo. Não conseguia eliminar 100% das plantas daninhas. Ainda hoje a gente não consegue eliminar 100%, né? Essas que sobram no campo, elas cruzam entre elas. Então você imagina que existia uma planta que o ser humano não queria, que tinha uma alta capacidade de produzir semente. E tinha uma outra planta que o ser humano não queria também, da mesma espécie, que produzia pouca semente, tá? Mas ela tinha uma característica que era as poucas sementes que ela produzia durava 10, 20, 40 anos. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, cruzou essa planta daninha que tinha longevidade de sementes com a outra que produzia muita semente. Aí pronto, desse cruzamento nasceu uma planta que agora tem alta produção de semente, produz 100 mil sementes, e essas sementes ainda duram 100 mil, 10 anos, né? 10 anos, 40 anos. Aí imagina que essas plantas daninhas também encontraram uma outra planta daninha que tinha germinação desuniforme da semente, né? A semente não germinava tudo junto, e aí cruzou entre elas. Então foi acumulando nessas plantas, através dos descendentes, características de agressividade, características que fazem com que essas plantas
sejam de difícil controle, de difícil manejo, né? A gente encontra planta daninha em quase todo lugar agora, né? Então, a gente conversa muito na agricultura, mas tem planta daninha entupindo comporta de hidrelétrica, né, que produz energia para o ser humano. Planta daninha entupindo bueiro, entupindo os rios aqui, né, principalmente na cidade, causando enchente. Planta daninha nas calçadas, e às vezes isso pode levar a um idoso se machucar, criar uma situação ruim, né, além do prejuízo estético que elas podem causar, né. As plantas daninhas, por exemplo, no rio, para a gente entender como que a gente subestima a importância das plantas daninhas. Se eu não fizer o controle de plantas daninhas nos rios aqui na cidade, a gente tem uma alta probabilidade de, numa chuva muito intensa, esse rio vir a entornar, a transbordar. Esse rio transborda no centro da cidade, estraga uma porção de alimento eletrodoméstico, acaba com os móveis, a casa das pessoas. Aí vai quantificar qual foi o prejuízo causado. O prejuízo começou ali, por conta das plantas daninhas, né? Teve a chuva, claro, mas as plantas daninhas fizeram um belo papel de causar essa destruição também das enchentes, tá? Então a gente precisa olhar a planta daninha com um olhar mais cuidadoso, saber que ali tem um potencial problema, né? Aqui em Joinville tem uma empresa que trabalha, inclusive, com o controle de plantas daninhas em áreas industriais. E tem empresas também que trabalham com controle de plantas daninhas em áreas residenciais, né? Mas são mais empresinhas menores, né? Às vezes são de pequeno porte e tal, para a área residencial, que é mais cuidados em gramado, em lote e tal. E a área industrial são para essas grandes áreas de indústria, né, que tem na cidade. E tem empresa também que fornece para a prefeitura de Joinville, por exemplo, uma máquina que é muito grande, e o custo dela é absurdo, inclusive. A prefeitura aluga essa máquina para poder fazer o controle das plantas daninhas que nascem nos paralelepípedos aí, nas calçadas, né? Então, tem todo um mercado aí, a gente tem profissionais técnicos trabalhando nessas áreas. Certinho, pessoal? Mais alguma dúvida? Ô professor, Até ali onde eu parei. só uma curiosidade. Por acaso aquelas espadas de São Jorge, sabe? Aquelas plantas lá, elas são consideradas plantas daninhas ou não? Isso, então, tudo varia de acordo com o contexto, sabe, Iago? Se a espada de São Jorge está sendo utilizada para embelezamento, como uma planta ornamental, aí ela não é planta daninha. Ela é uma planta de interesse, né? Ela é uma planta ornamental, de fato. Agora, se ela começa a nascer em locais que eu não desejo ela, né? Nascer em loteamentos, em outras áreas que eu não tenho interesse nela, aí sim ela se torna uma planta daninha, entendeu? A Ah, ideia é beleza. basicamente essa, em termos de contexto, né? De se eu desejo aquela planta ou não. Se eu não desejo, se ela atrapalha uma atividade humana, que pode ser de lazer, pode ser passear com o cachorro, qualquer coisa, ela é planta daninha. Não, só perguntei porque lá em casa a gente corta, né? Tem um jardim e tal. E elas nascem muito assim. Tu nem planta, ela nasce assim, um monte. Aí só pra saber mesmo. Não, legal. É isso mesmo. As plantas que têm essa característica de se reproduzir muito, nascer muito fácil, normalmente elas têm característica de agressividade, né? É diferente de por exemplo, podia nascer feijão, né? Nascer soja, nascer milho, né? Mas fica nascendo espada de São Jorge, né? Podia nascer alguma coisa mais útil para a gente, né? Nascer planta de couve, né? De alface, seria muito bacana, né? Imagina se as calçadas nossas, paralelepípedo, nascesse alface, né? A gente não precisasse comprar no supermercado, ia ser uma beleza, né? Mas é bem esse contexto mesmo. As plantas daninhas são agressivas, elas sobrevivem em condições adversas, né? Você vê planta daninha nascendo em parede, nascendo no meio do paralelepípedo, né? Uma condição assim que
praticamente não tem solo ali, é uma condição que os carros passam em cima, altas temperaturas, são condições extremamente ruins para as plantas, né? E essas plantas daninhas ainda conseguem sobreviver.